Tem batalha que parece grande demais. Se você for na sua força, você cai. Mas se for no nome do Senhor, você vence. O vento pode até soprar, mas no final tem culto de ação de graças. Um texto do livro de Juízes, capítulo de número 13. Eu quero ler 2 versos com os irmãos. Juízes, capítulo 13, o verso de número 22 e o verso de número 23. Só gostaria de pedir, se possível, um pouquinho de retorno aqui para nós, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar aqui registrada a minha palavra de gratidão a Deus, pela oportunidade que Deus me concede de estar reunido com os irmãos para adorarmos ao nome dEle. Eu sou grato a Deus pelo privilégio. Sou grato a Deus pela vida do pastor deste campo, pastor Jairo. Deus continue abençoando, pastor. Um prazer em revê-lo. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua casa, a sua família. Pastor Lucas, Deus abençoe o senhor e toda a sua diretoria, todos os jovens deste campo, ao ministério, rever alguns irmãos e amigos. Que Deus continue abençoando a todos em o nome de Jesus. Quantos acharam, dizem amém? Verso 22 e o 23 do capítulo 13 do livro de Juízes está escrito assim: E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de citá-lo, a Bíblia vai dizer, na ocasião deste texto, que o povo de Israel já se encontra dentro da terra prometida. Terra esta que a Bíblia vai dar alguns nomes a ela, e dentre os nomes que Deus e a Bíblia vai nomeá-la, a mais conhecida talvez seria a terra prometida, mas a Bíblia vai chamá-la de terra larga, espaçosa. A Bíblia vai chamá-la de terra gorda, terra farta, terra que emana leite, terra que emana mel. Só que se nós pegarmos o contexto desse texto que nós acabamos de citar, nós vamos ver uma divergência aqui com a realidade dos títulos que Deus dá à terra e com o povo está vivendo. A Bíblia vai chamar a terra de terra larga e espaçosa, mas o contexto vai dizer que o povo está no aperto. A Bíblia vai dar um nome a esta terra de terra gorda, terra que emana leite, terra que emana mel, uma terra farta. Mas apesar da Bíblia chamá-la de terra fértil, o povo está vivendo na escassez. Agora a pergunta é culpa da terra? Não. É culpa de Deus? Também não. A culpa está no verso de número 1. Diz o texto que o povo tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E porque o povo tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, todas as vezes que Israel se afastava de Deus e pecava, Deus levantava uma nação como uma vara de correção para corrigir o povo e colocar o povo aonde Deus queria. Porque nós nunca vamos ler na Bíblia que Deus perdeu guerra. Então o inimigo poderia ser grande, mas se o povo de Israel tivesse na fiação, o inimigo ia perder, porque o nosso Deus não perde batalha. Mas o texto vai dizer que o povo está passando por este aperto exatamente porque eles se afastaram de Deus. Daniel capítulo 1, verso 3, se não me falha a memória, vai dizer que Deus entregou os utensílios de ouro do templo na mão de Nabucodonosor. Preste atenção que não foi Deus que perdeu a guerra, foi Deus que entregou na mão do inimigo, porque o povo estava fora dos caminhos do Senhor. Porque Deus, o inimigo pode ser grande como for, meu irmão, mas Deus não perde batalha. Eu vou repetir, o inimigo pode ser grande como for, mas o nosso Deus não perde batalha. É por isso que quando todo mundo correu de Golias, Davi foi para cima. E Davi não teve medo de Golias, porque Davi disse assim: olha, você vem a mim com este aparato todo aí, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Se eu for na minha força eu perco, mas no nome do Senhor eu vou vencer. Receba o peso desta palavra em o nome de Jesus. E o texto, voltando ao texto, a Bíblia vai dar outros nomes à terra, e dentre eles, talvez para mim o mais conhecido, é terra prometida. Prometida porque esta terra nascera do coração de Deus uma promessa para um homem. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que graças a Deus, fora Deus quem fizera esta promessa. Porque tem promessas que só Deus pode fazer.
porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Só para você desentalar um glória, quem sabe alguém aqui já viveu cenas como essa que eu vou dizer. A medicina desengana, o médico diz e chama assim, ó, não podemos fazer mais nada. O que nós poderíamos fazer, fizemos, agora nós não podemos prometer mais nada. Eles não podem prometer porque eles têm limite, mas o nosso Deus vem na contramão da realidade. Glória, e ele diz assim, eu vou confundir a medicina, eu vou fechar a sepultura, vou acrescentar anos na terra, porque Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. E aqui, graças a Deus que fora Deus que fizera esta promessa, porque o detentor da promessa é Abraão, foi ele que recebeu. E por que eu disse que graças a Deus? Porque se você puxar o currículo de Abraão, meu irmão, só Deus poderia ter feito a promessa que fez para aquele homem. Deus prometeu algumas coisas, mas me permite enfatizar pelo menos duas. Deus falou para ele que faria a semente dele crescer. E Deus falou para ele que a semente não ia ficar a ermo. Deus daria uma terra de posse, escritura lavrada para a semente daquele homem. Agora vem comigo, Deus falou que a semente iria crescer. Mas se nós fôssemos no capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que ele tem 75 anos de idade. 75 anos tem aquele homem. E para não bastar, capítulo 11, verso 30 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que a mulher dele era estéril. Olha o currículo como era difícil. 11:30 de Gênesis vai dizer que ela era estéril. Capítulo 12 vai dizer que ele tem 75 anos. Mas Deus vem na contramão e Deus chega na porta da tenda dele e diz, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te guiar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Não tinha Google Maps, não tinha GPS, mas tinha a voz de Deus dizendo, vem comigo que eu vou te mostrar. Oh, glória, glória, glória. E como Deus não brinca de prometer, para resumir por causa do horário, para Abraão Deus dá Isaac, para Isaac Deus dá Jacó, para Jacó Deus dá 12 filhos, e dos 12 Deus dá José. José é vendido pelos irmãos e desce ao Egito como escravo. Mas o caminho da escravidão para José só foi a ponte que Deus usou para colocá-lo na cadeira de governador. Deus tira de baixo e coloca por cima. Deus tira de baixo e coloca por cima. Eu estou pregando, Deus tira de baixo e coloca por... Eu estou profetizando. O que é teu, não tem ninguém que vai tomar da tua mão o que Deus falou que é teu. A Bíblia vai dizer que ele se torna o governador do Egito. Você conhece o texto? A Bíblia vai dizer que a fome toma conta da terra. Ele já tinha se preparado. E o texto vai dizer que os seus irmãos descem para comprar alimento. Ele se revela aos seus irmãos. Aí diz a história que ele manda buscar toda a sua família para ele cuidar da sua família no Egito. Me permita abrir um parênteses. Quando descem ao Egito, a Bíblia vai dizer assim, 66 almas descem ao Egito. Pelo menos a minha tradução. Eu não sei como que é a tua. Mas o original vai dizer assim, ó, 70 almas descem ao Egito. A pergunta é, são 70 ou são 66? Depende da tua visão, meu irmão. Se a tua visão for terrena, são 66. Mas se a tua visão for do céu, são 70. Só para você entender minha linha de raciocínio. Quando Jacó desce ao Egito, quando ele chega lá, chegam na verdade com 66 almas. Mas quando ele chega lá, ele encontra José, 67. José já tinha casado, 68. E já tinha 2 filhos, 70. Quando o narrador vai narrar o texto, diz 66 almas descem ao Egito. Mas o original, quando Deus vai dizer, diz 70 almas descem ao Egito. Por quê, pastor? Porque para Deus eles estavam no Egito, mas não eram do Egito. Estavam no Egito, mas não eram do Egito. Estavam no Egito, mas não eram do Egito. Eu vou traduzir para tu desentalar um glória aí. Está na balada, mas não são da balada. Está na biqueira, mas não é da biqueira. Está no balcão, mas não é do balcão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai arrancar de lá, dar um banho de sangue e colocar do teu lado para dar glória com você. Se você crê, dê um glória por esta palavra. Estão lá, mas não são de lá. 70 almas. E onde chega um crente, meu irmão, chega a bênção. 70, Faraó começou a oprimir o povo crescer, apertar o povo crescer, sovar o povo crescer, subjugar o povo crescer, açoitar e o povo crescer. O que Faraó não sabia, meu irmão, é que crente é igual clara de ovo e massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Oh glória! De 70 vão para 2 milhões. Acredita-se que chega a 2 milhões e 500 mil pessoas. Se nós fôssemos fazer uma matemática rápida aqui, o texto vai dizer que quando Deus quebra o coração de Faraó e abre os portões do Egito, saem 600 mil homens de pé.
Homem, para ser chamado homem, tinha que ser casado, ter um filho, pai de no mínimo um filho homem. Então, se fosse casado, 600 mil homens, 600 mil mulheres, e pai de no mínimo um filho, 600 mil meninos. 6, 12, 18. 1.800.000 pessoas por baixo. A Bíblia vai dizer, tirando os velhos. E isso se cada casal tivesse um filho. Acredita-se que chega a 2.500.000 pessoas. Tu sabe o que é 2.500.000 pessoas, irmão? Enfileirado um atrás do outro, com aquela mãozinha no ombro, como nós éramos lá na escola, é uma fila de 150 quilômetros de comprimento. É como 150 quilômetros de comprimento, é como do centro de São Paulo até mais ou menos a cidade de Limeira. A Bíblia vai dizer o nome do primeiro, mas a Bíblia não diz o nome do último. Sabe por quê? Porque o importante não é ter nome nem posição. O importante é fazer parte do povo e entrar na terra prometida. Glória! Deus vai falar com Moisés lá nas pailagens do Sinai. Moisés está pastoreando as ovelhas do sogro, quando ele olhou para um pedaço de sarça, e ele viu um foguinho na sarça. Irmão, o que é sarça? A Bíblia nem fala dela. A Bíblia vai falar do nome sarça depois que o foguinho se acendeu. Porque antes de ter o foguinho, ninguém nunca nem ouviu falar de sarça. A pergunta é, o que somos nós sem o foguinho? Tem gente que quer ser tanta coisa, irmãos. Se tem uma coisa que me enoja é gente metida, principalmente na igreja. Porque lá fora quem tem pode até se exibir. É feio, mas ainda se exibe. Mas se exibir com dom e talento. Canta e acha que só ele canta. Prega e acha que só ele prega. Eu vou dar uma notícia, tirando eu e você, Deus tem 7.000 guardado na manga, melhor do que nós tudo junto. A glória é dele, a casa é dele, o poder é dele. Você é dele, esse glória que tu vai mandar agora é para ele. Quando ele chega perto, ele disse, deixa eu ver o que é o foguinho. Ele não sabia, mas era Deus no foguinho. Primeira coisa que ele toma já é logo uma palavra invertida. Tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque você andou no Egito 40 anos pensando que era alguém. Lá tu andava em piso lustrado. Aqui é areião, mas eu estou aqui. Tira a sandália dos teus pés. A terra que tu pisa é terra santa. E resumindo, ele tira a sandália. Diz o texto que Deus fala para ele voltar. Diz a história que Deus lá para ele algumas promessas. Deus pergunta para ele, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, é o teu ministério. Segura ele que eu vou te usar. Joga no chão, jogou no chão, se transformou numa serpente. Ele corre para o lado da serpente, para o outro. Deus diz, pode pegar a vara. Não, é uma serpente, não é vara, pode pegar. Quando ele pega pela cauda, vara. O que você tem na outra mão? Nada, coloca debaixo do braço. Tira debaixo do braço. O que você tem na mão? Está leprosa, fica tranquilo que eu vou devolver a tua mão. Coloca debaixo do braço, tira debaixo do braço. A mão está sadia. O que é isso? É sinais que eu estou contigo. Mas não fique preso em sinais, Moisés. Porque quando tu chegar lá no Egito, fica tranquilo que os bruxos lá também faz sinal. Eu vou te dar uma garantia melhor do que sinal. Eu vou te dar a garantia da minha palavra. Porque irmãos, com todo respeito, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que gostam de sinais. São os crentes que mais migram de igreja. São os crentes do Remiflow, Remifly. Mas eu quero te dar uma notícia, fica onde Deus te colocou, porque melhor do que movimento é a garantia da palavra. Deus o convence, aí ele pergunta para Deus, Senhor, mas eu fiquei no Egito e eu sei que lá tem mais de 1.000 deuses. Se ele perguntar no nome de quem eu vou, eu digo o quê? Deus disse, se ele perguntar o meu nome, diga que o eu sou te mandou. Mas só eu sou? Mas não é muito pouco, não, lá tem mais de 1.000 deuses. Deus falou para ele, se perguntar o meu nome, eu sou. Se quiser nome completo, eu sou o que sou. Não, eu tinha dado glória por esta palavra. Não é qualquer um não, meu irmão. Oh, ele chega no Egito, irmão, para resumir, com um pedaço de vara ele quebra o coração de Faraó. Deus pergunta para ele assim, quais são os deuses mais venerados do Egito? Lá tem 10, no total são 1.000, mas venerados são 10. Deus disse, eu vou descer e conversar com os 10. Eu não vou falar nem com os menores, quero falar com os melhores deles lá. Irmão, só para você me entender, Deus desceu e deu porque Deus quando quer, Ele desce no território do inimigo e mostra que é Deus no território do inimigo. Eu estou profetizando para você que não pode entrar aonde tem aquela situação lá. Se você crê, Deus, enquanto você adora aqui, Deus desce lá e mostra que é Deus lá. Olha, um dos deuses do Egito era o Tifã. Acredita-se que Tifã protegia a terra do Egito contra a praga do piolho. Deus desceu no Egito, meu irmão, deu uma surra em Tifã, mandou tanto piolho que até a estátua dele ficou piolenta. Deus é Deus.
Com um pedaço de vara ele quebra o coração de Faraó. Com um pedaço de vara os portões do Egito são abertos. Com um pedaço de vara sai 2.500.000 pessoas. Com um pedaço de vara eles caminham até diante do Mar Vermelho. Com um pedaço de vara tem mar na frente, montanha aos lados, e Faraó vem vindo atrás. O povo murmurando. Meu irmão, tu parou para imaginar 2.500.000 pessoas criticando? Mas quando Moisés pedindo para Deus uma resposta, Deus levou 24 horas para abrir a boca e falar com Moisés. E o que me chama a atenção é que Moisés está clamando por resposta. E depois de 24 horas, quando Deus vem falar com Moisés, Deus vem com uma pergunta. Moisés dizendo, Senhor, e agora? Povo aqui, não dá para correr, mar adiante, montanha, estou com velho, estou com criança, estou com gado, estou com as fazendas, não dá para correr, atrás vem vindo o Faraó, e quando Deus resolveu abrir a boca, Deus diz, por que clamas a mim? Não, o Senhor não está me perguntando isso agora, eu estou clamando porque o povo quer me linchar. Deus disse, quando eu te chamei lá atrás, eu te dei o que na mão? A vara. O que você tem na mão? A vara. Coloca na água, o ministério não mudou, ele é o mesmo, a chamada é tua. Bom, com o sopro da narina de Deus, você entende isso, irmão? Ai, ó. Irmãos, minha calculadora falta bateria para fazer essa conta. A minha mente é muito rasa para falar de um Deus tão profundo. Deus me deu a oportunidade de ir algumas vezes nos Estados Unidos. E uma das vezes que eu estive naquela nação, quando eu saí da cidade onde pregamos para voltar para o Brasil, andamos alguns quilômetros para pegar o voo de volta. E durante essa viagem, nós atravessamos 7 quilômetros de ponte em cima de um braço do mar. Quem já foi lá sabe o que eu vou dizer. Carros bons, asfalto top, mas para mim tinha alguma coisa solta naquele carro, irmão. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa solta aqui. Eu vou perguntar para o pastor. Um homem com um carro novo desse, eu perguntar se o pneu dele está furado, é até uma falta de ética, mas está balançando demais. Eu perguntei para o pastor, posso fazer uma pergunta? Pois não, tem alguma coisa balançando no carro, será que é o pneu do senhor? Ele disse, não, é a ponte que está balançando, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei, é a ponte? Ele falou, é a ponte. Ele falou, mas fica tranquilo, nós vamos chegar lá do lado de lá. Eu falei, mas balançando desse jeito? Sim, é a engenharia da América, pastor. Se a engenharia da América fosse igual ao do Brasil, quando pegássemos os tufões que pegamos aqui, não ficava pedra sobre pedra. Só para o senhor ter uma base, o último tufão que enfrentamos aqui, acredita-se que o pico do vento chegou a 180 km por hora. Quando nós chegamos do lado de lá, nessa próxima cidade que vamos encontrar, quem olhava para cá, parte da ponte balançava assim, ó. Só que quando passou o tufão, foi feito um reparo e a ponte estava de pé. Eu falei, 180 km por hora, pastor, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Ele falou, vou tentar te traduzir. Teve gente que não achou mais a casa, porque foi levado no olho do furacão. Carro foi levado e não foi mais encontrado. A árvore foi arrancada da calçada com raiz e tudo, e até hoje não sabe onde foi para a árvore. Ele disse, isso é um vento de 180 km por hora. Aí eu fico imaginando, meu irmão, se um vento de 180 km por hora leva a árvore com raiz, leva carro, leva a casa, qual foi a velocidade do vento que Deus soprou com o nariz para rasgar o mar, secar a terra e preparar um glória? Não voou um crente. Porque vento de Deus não arranca o que está do lugar. Vento de Deus pega o que está fora do lugar e coloca no lugar. Eu estou profetizando e se você crer, receba o peso da palavra. O vento está soprando, mas tem culto de ação de graça no final deste vento. Deu algo. Passaram, diz a história, acredita-se que foram 24 horas que levaram para atravessar o mar. E quando chegaram do lado de lá, ele toca nas águas, o mar se fecha. Miriam diz, antes de continuar a viagem, eu posso cantar um hino? Eu não sei o ritmo, eu sei qual que é a letra e o instrumento. Um pandeiro, ela pega o pandeiro e começa. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que afogou Faraó e os seus carros no meio do mar, porque só o Senhor é Deus, que destruiu o exército de Faraó no meio das águas, porque só o Senhor é Deus. Eu vou profetizar que está preparando uma semana de vitória para você, porque só o Senhor é Deus. Porque tem um mês de agosto preparado de vitória para a tua casa, porque só o Senhor é Deus. Quando chegam do lado de lá, irmão, Deus chama Moisés, nós estamos numa viagem, nós vamos chegar do lado de lá. Quando chegam do lado de lá, a história vai dizer que Moisés sobe no Monte Nebo. E no Monte Nebo, Deus mostra para Moisés as planícies da terra pelas bandas de Jericó. Deus me deu a oportunidade de pisar neste monte. Hoje esse monte fica na Jordânia. Quando tu chega no alto do monte na Jordânia, o guia turístico fala assim para nós assim, vocês estão vendo aquele risquinho no meio do deserto? E a gente fala assim, ele é maior, mas como estamos em seca, ele está só um fiozinho. Ali é o Rio Jordão. Do Jordão para lá é Israel, aqui é a Jordânia. Olha lá no fundo do deserto, e quando nós olhamos no fundo do deserto, parecia uma mancha. Está vendo aquela mancha que parece uma sombra no meio da areia? Todos nós dizemos sim,
ali é Jericó. Sabe onde nós estamos? Estamos no Monte Nebo. Foi daqui que Deus falou com Moisés e mostrou a terra. E quando Deus mostrou a terra para Moisés, Moisés falou assim: é a terra que nós vamos entrar. Deus disse: nós não, nós é muita gente. Você não. Como não, Jeová? Eu não mandei currículo, foi o Senhor que me chamou. Eu já tinha a profissão, eu estava tranquilo, e o Senhor me convidou e eu aceitei o convite. Deus diz: porque quando eu falei para tu ordenar que a rocha vazasse água, você bateu. Eu não mandei bater, eu mandei falar. Moisés tentou advogar a causa dele, dizendo: mas a culpa não é minha, a culpa é do teu povo. O teu povo me irritou tanto aquele dia, que quando eu fui ver, em vez de falar, eu bati. Deus falou: então por causa do meu povo você não entra. Eu tenho uma nota de rodapé só para o ministério aqui, com todo temor e tremor. É perigoso, pastor, se nós não vigiarmos, enchermos o céu, e se nós não cuidarmos de nós, não chegarmos lá. Mas que Deus nos guarde em nome de Jesus. A história vai dizer, irmãos, que Moisés fala: e quem é que vai colocar o povo? O povo é meu. Você está preocupado com o que se o povo é meu? Mas quem é o homem? Josué. Posso avisar ele? Não. Aqui, ó, acabou. Mas Josué não está comigo, Jeová. Josué gosta de estar em 2 lugares, ou na orla dos meus vestidos, ou dentro da tenda. Como o Senhor mandou subir sozinho, ele está na tenda. E como é que fica? Fica tranquilo. Deus tira Moisés, irmão, não tocou campainha, não pediu licença, não deu a paz do Senhor, nem bateu palma. Deus, desculpa da minha expressão, é muito Deus, é muita coisa para uma mente tão rasa. Deus chegou chegando. Quem sabe Josué dentro da tenda pensando: o que Moisés vai, o que Deus está falando com Moisés, hein? O que Moisés vai ordenar, o que está acontecendo? Enfim, daqui a pouquinho Deus diz: levanta-te e te prepare para colocar o meu povo do outro lado do Jordão. Cadê Moisés? Já foi. E agora? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O que me chama a atenção é que Deus não falou assim para ele: pastor, como eu usei Moisés, eu também vou te usar. Não, senhor. Porque Deus, quando guardou Moisés, Deus guardou ele com o ministério inteiro. Guardou ele e a vara também, para ninguém pegar emprestado. Deus estava falando para Josué entre linhas: ele eu usei na vara, você eu vou usar na espada, porque aqui ninguém é papagaio de congresso. Tu vai com a ferramenta que Deus te deu, eu vou com a que Deus me deu, e o nome de Deus. Moisés sai na porta da tenda e diz: santificai-vos hoje. Por quê? Porque se tiver santidade hoje, Deus vai fazer maravilhas amanhã. Deus prepara Josué, e no intervalo de 7 anos, diz o texto que ele cruza o Jordão, chega diante das muralhas, dá uma volta por dia durante 6 dias, para resumir por causa do horário, dá uma volta por dia durante 6 dias, e no 7º dia 7 voltas. Aí o texto diz que ao cabo do 7º dia, na 7ª volta, eles clamaram, a muralha caiu. Eles clamaram, a muralha caiu. Eles clamaram, a muralha caiu. Eu vou traduzir: glória teu aqui, o gigante cai, a muralha cai, o leão. Agora, irmãos, me permita entrar no texto. Quando eu saio do livro de Josué e vou para Juízes, se eu narrar ou ficar preso nessa narrativa isolada, pode me levar a entender que todos os inimigos de Israel foram destruídos quando entraram dentro da cidade. Porque para imaginar, se nós ler só o texto que vai dizer: e a 7ª volta, eles clamaram, a muralha caiu e o povo entrou dentro da terra. Se você parar aí, vai te entender o quê? Se Deus levou o povo até lá, se Deus derrubou a muralha, se o povo entrou para dentro da terra para dominar a terra, o que te leva a entender? Não sobrou ninguém de inimigo na terra. Mas quando eu saio de Juízes, de Josué, e vou para Juízes, eu vou ver que a realidade não foi assim. Teve inimigo que Deus abateu, mas teve inimigo que Deus não destruiu. A pergunta é: por que, pastor? Se nós pudéssemos fazer uma pergunta para Deus: Senhor, o povo ficou 430 anos no Egito, 40 anos no deserto, e quando chegam dentro da terra ainda tem inimigo? Com certeza Deus ia dizer: eu conheço o povo que eu tenho. Se eu tirar todos os inimigos, eles vão me esquecer, porque 40 anos do deserto quase me esqueceu. Imagina dentro da terra que mana leite e mel. Sabe o que é isso, irmão? É a pedrinha no sapato do profeta. Pedrinha essas que às vezes Deus nunca vai tirar. Só que fica tranquilo, Deus te prometeu, mesmo mancando, você vai chegar lá. E na ocasião desse texto, chegando no capítulo 13 do livro de Juízes, a Bíblia vai dizer que esse inimigo não é qualquer inimigo. Esse inimigo são os filisteus, que para mim, irmãos, depois do pecado foi o pior inimigo que Israel enfrentou. Os filisteus. Porque os outros inimigos de Israel, quando eles iriam atacar, eles faziam barulho. Você vai ver lá em Crônicas, quando os amonitas, os da montanhas de Seir, vieram invadir Judá e afrontaram Josafá, o que eles disseram? Nós vamos entrar na terra. Eles avisaram: vamos entrar na terra, saquear a terra, pegar o que nos interessa, os homens vamos matar, vamos levar os jovens, saquear o ouro, a prata, o gado, levar as mulheres. Eles avisavam, mas os filisteus
Não. E o inimigo que avisava dava tempo de Israel se fortalecer. Mas os filisteus trabalhavam na forma da infiltração. E você sabe como é que funciona uma infiltração, meu irmão? Tu olha para o canto da parede, a parede pode ser linda como for, mas se tiver infiltração, com pouco dia aparece uma mancha. Não adianta tu arrancar aquela massa velha, não adianta você arrancar até o tijolo, não adianta você bater massa nova, não adianta você dar fundo. Se tiver infiltração, não adianta passar um vedacite, não adianta passar massa corrida, lixar e pintar, porque se tratou as cascas, mas não tratou o problema, com pouco dia vai manchar de novo. E o que eu tenho que fazer? Tem que quebrar tudo. E não é tratar de fora para dentro, é tratar de dentro para fora. É por isso que o hino da harpa vai dizer espírito, alma e corpo. Porque se fosse de fora para dentro era corpo, alma e espírito. Mas quem trata só de fora para dentro só tem rótulo, mas não tem conteúdo. Tem aparência, mas não tem caráter. Tem aparência, mas não tem essência. Porque é tratado por fora, parece que é, mas não é. Mas aquele que abriu para Deus tratar de dentro para fora. Olha, irmão, toda casa tem um quartinho chamado quartinho da bagunça. Desculpa falar. Pode até tentar se esconder, mas no decorrer aqui, você quer ver como se revela? Pode até não ter o quartinho, mas tem o cantinho. Já está aparecendo. Aquele quartinho tão particular que quando chega a visita, você fala para as crianças assim, ó, se você abrir aquela porta, olha Deus revelando aí, irmão. Se você abrir aquela porta, não me abra aquela porta. O quartinho é tão particular teu, que você fala para alguém, vai lá no quartinho, pega tal coisa para mim. A pessoa entra, olha e não enxerga. Fala para você, não tem não. Você diz, lógico que tem. Você quer ver? Você vai lá na primeira e você acha. A pessoa diz, mas olha, eu olhei e não enxerguei. E como que você enxergou? Porque o quartinho é teu. Você conhece o que está lá dentro. E tem dia que a dona de casa olha e fala, eu preciso fazer uma faxina urgente aqui. Só que precisa de coragem para mexer nele. E chega um dia de coragem, minha irmã, que você levanta de manhã e diz, hoje eu mexo nele. A primeira coisa que você faz é arrancar tudo de dentro para fora. E tem coisas que você pega que você diz assim, eu nem lembrava que eu tinha isso. Olha como Deus está falando, irmão. Aí você diz, eu nem lembrava que eu tinha isso. Tanta coisa que eu tinha aqui para jogar fora e ainda está aqui. Só que você tira tudo, tira o pó, limpa. E quando é hora de você começar a descartar e só guardar o que é útil, tem coisas que você pega, olha e fala assim, eu nem lembrava que eu tinha, nem estou usando, mas vai que eu precise. E guarda tudo de novo. Agora receba esta palavra. É nesse quartinho da tua alma que Deus está pedindo a chave, dizendo, deixa comigo que eu vou entrar. Eu preciso fazer uma faxina aí dentro. Desculpe que é encerramento de congresso, mas eu venho com uma palavra da parte de Deus. Deus está dizendo, eu quero entrar, vasculhar, tirar o pó, arrancar o que está sobrando e colocar o que está faltando. Eu não sei se você pode dar um glória por esta palavra. A infiltração. Eu vou falar para alguém que me escuta aqui, ou talvez você está na tua casa. Eu preciso falar isso. Filtração mina as forças. Filtração tira as forças. É como uma sanguessuga, é como uma hemorragia. E eu vou falar para alguém aqui, lembra de como você era e como você está. Lembra de quem foi você e quem você é hoje. Noites, campanhas, madrugada, oração, jejum, mas parece que a infiltração minou as tuas forças. Mas eu venho debaixo desta palavra para dizer para alguém aqui, se você entregar a chave deste cômodo da tua alma na mão de quem tem poder, Deus vai renovar tuas forças hoje. Essa mensagem é por revelação, tem endereço certo. O plenário está bonito, o templo é belo, você está ouvindo, mas Deus te trouxe para dizer para todos nós aqui, é necessário uma faxina. É necessário fechar as brechas para os filisteus não minar as tuas forças. Sabe como eles entravam, irmão? Eles entravam com alianças no comércio. Eles entravam com casamentos mistos. E quando os filisteus diziam, vamos atacar, alguém dizia, feche os muros, feche as portas, reforce as muralhas. Eles não podem entrar aqui.
Aí eles diziam, nós não vamos entrar, nós já estamos dentro. Entramos e ninguém viu, sentamos e ninguém enxergou, cantamos e ninguém ouviu. Estávamos lá no meio, mas ninguém nos enxergou. Mas eu profetizo, debaixo da autoridade desta palavra, ele pode até estar calçado, camuflado, escondido, mas hoje a casa dele vai cair. Eita, lamachurica labarra. Só que tem uma coisa, irmãos. Ainda tinha os remanescentes, e os remanescentes fazem a diferença. A Bíblia vai dizer que enquanto Israel se afastou de Deus, tinha um casal. Não era muito não, irmão. Era um casal. Que me perdoe do que eu vou te perguntar. Eu não sei o que eles tinham, você sabe? Porque eles chamaram tanta atenção de Deus. Deus olhou para uma nação e viu o pecado, entregou na mão do inimigo 40 anos. Mas ao cabo dos 40 anos, Deus olhou um casal que chamou a atenção. Eu posso não estar à frente, eu posso não estar no meio, eu posso não fazer parte, mas se eu conseguir chamar a atenção de Deus. A Bíblia vai dizer, mas quando o escritor, irmão, vai descrever esse casal, parece que é até injusto. Porque o escritor de Juízes, no capítulo 13, quando ele vai narrar, quando ele vai falar do pai de Sansão, era Manoá e a sua mãe. Quando ele vai falar deste casal, ele coloca o homem, o Manoá, lá no monte. Mas quando vai descrever da mulher, coloca ela lá no vale. Olha como o texto vai dizer de Manoá. Existia um homem da tribo de Dan, da terra de Zorá, cujo nome era Manoá. Colocou ele lá em cima, deu a linhagem de que tribo que era, nome dele. Mas quando vai falar o nome da esposa, diz assim, casado com uma certa mulher estéril. Além de não falar o nome da irmã, ainda fala o defeito. Porque em Israel, mulher estéril era sinônimo de pecado. Só que tem uma coisa, meu irmão. Aquela mulher tinha alguma coisa que chamou a atenção de Deus. Porque o texto vai dizer que ela está ocupada com os seus afazeres. Quando de repente o anjo chega. Que cena, irmão. Desenha na tua mente aí, porque é muito profundo para uma mente tão rasa como a minha para tentar te descrever. O anjo não tocou campainha, não pediu licença, não deu a paz do Senhor. O anjo chegou dizendo, és estéril, né? Nunca geraste? Porém eu cheguei e vou mudar, tu vai gerar. Eu tenho uma notícia, aonde ele chega o milagre tem que acontecer. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Recebi um convite, pastor, para orar por uma moça em Catanduva, internada no hospital, desenganada dos médicos. O telefone tocou, pedindo socorro. Era quase uma noite de sábado, fim de tarde. Eu estava com um compromisso para nós irmos comemorar 1 ano de fundação de um trabalho nosso numa outra cidade. E a irmã me ligou, perguntando se eu podia orar. Eu falei, irmã, pode ser amanhã? Ela disse, pode, pastor. Eu falei, amanhã pela manhã, antes de eu ir para a escola dominical, nós vamos orar. Pode ser? Pode ser. Eu falei, mas o que está acontecendo com a moça? O médico desenganou, pastor. O médico deu até 7 dias de vida para ela. Eu falei, meu Deus, o que ela tem, irmã? Ela está com leucemia, o médico não sabe como ela está viva. Começou com uma fraquezinha na terça, corpo todo manchado na quarta. Foi para o médico na quinta, pedir o exame, recolher o exame. Sexta-feira, ontem, ligaram para o esposo, meu filho, ir buscar o resultado. Já mandaram ela encaminhá-la direto para o médico. Quando o médico clínico geral olhou, falou, já fugiu da minha alçada. Vou indicar para um médico que toma conta desta área. Quando indicou para o médico olhou, o médico disse, vai para a internação agora. Aí quando chegou no hospital, meu filho perguntou para o médico, doutor, o que está acontecendo? Tua mulher está com leucemia, estado avançado. Se você olhar as plaquetas da tua mulher, está tão baixa, que falta pouco para o sangue da tua mulher virar água. Ela está correndo um sério risco de ou infartar, ou então ela tem uma parada cardíaca. Eu não sei como ela está viva. Aos olhos nossos, ela tem até 7 dias de vida. Falei, amanhã cedo eu chego aí. Desliguei o telefone e falei para minha esposa, quando eu contei para minha esposa disse, mas por que você não vai orar agora? Eu falei, não, mas amanhã eu vou. Falei, mas o médico deu até 7 dias, amanhã pode ser tarde. Eu falei, é verdade, eu não usei essa matemática aí. Aí eu disse, então, pronto as crianças que eu vou lá. Peguei o azeite, coloquei no carro. Quando eu cheguei no hospital, um jardim muito bonito na frente daquele hospital. Quando eu cheguei, eu vi um moço sentado. Ele não conseguiu sentar no banco, ele sentou no jardim, na grama. A cabeça dele estava para baixo do joelho, no meio das pernas. Quando eu olhei, me veio na mente, ele é o esposo. Quando eu fechei a porta do carro, que ele olhou para mim, levantou o pescoço. Ele levantou, parece que o semblante dele reviveu. Ele veio ao meu encontro, eu deduzi, é ele. Ele disse, pastor Isaías, a paz do Senhor. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. O senhor que é esposo da irmã que está internada? Sou eu mesmo, pastor. O senhor pode ir lá fazer uma oração? Vamos lá.
Quando chegamos lá, não queria deixar nós entrarmos, porque ela estava numa sala isolada, de máscara, não podia pensar em pegar uma gripe, um resfriado, nada. Tamanha era a fragilidade que estava no corpo daquela irmã. Mas o porteiro, chegou um porteiro, troca de plantão, o porteiro chegou, eu acho que o porteiro era dos nossos, crente, que o porteiro me viu de terno e gravata, falou, vai lá meu irmão, toca fogo lá que eu seguro aqui. Ô glória! Passei pela portaria, quando nós entramos no quarto, o pastor Jairo, ela sentada na cama, uma moça muito bonita, os olhos dela de uma cor, parecia uma pedra, mas com máscara, eu só enxerguei os olhos dela, ela sentada na cama. Quando o esposo abriu a porta, que ele entrou, eu ouvi ela dizer para ele, você voltou? Ela falou, o pastor está aqui. Quando eu entrei para o lado de dentro da porta, que eu passei pelo batente, o Espírito de Deus disse comigo, diga para ela que eu cheguei, vou confundir a medicina e acrescentar os anos de vida dela na terra. Só para você dar outro glória melhor do que esse. Aonde ele chega, o milagre tem que acontecer. Estou sentindo ele aqui. Quem precisa do milagre, receba. Na área que você precisa, ele chega. Irmãos, pastor Jairo, com todo respeito, eu achei aquela palavra, Jefferson, muito pesada para mim. Eu pensei, pastor, quem sou eu para chegar aqui dizendo, Deus está fechando a sepultura, acrescentando os anos de vida e confundindo a medicina. Eu falei, Senhor, manda outra, porque essa é muito forte. Deus sabe do que eu estou falando. E não adianta me julgar não, porque aqui ninguém tem sangue azul. Porque ficou bombardeando na minha mente, pastor, até 7 dias, pastor Mateus, até 7 dias, até 7 dias, até 7 dias. Eu fui ouvir até 7 dias. Aí eu disse assim para ela, eu falei para Deus, Senhor, manda outra, que outra eu consigo, essa não. Aí eu tentei dar uma arrumada, né, irmão? Eu falei assim, até porque, Senhor, se o Senhor fizer, a glória é tua mesmo, o importante é o Senhor fazer, não precisa nem de eu falar. Mas Deus é demais, irmão. Deus, pastor Wellington, quando Ele quer me usar, e você também, Ele cria situações para nos colocar onde Ele quer. É assim ou não é, irmão? Deus, quando quer, Ele cria situações para nos colocar onde Ele quer. Lembra dos discípulos no meio da tempestade? Jesus chegou e disse assim, Jesus já tinha mostrado que era Deus na banda de cá, lá no livro de Marcos, no capítulo 4, antecedendo o capítulo 5. Se você catar do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver o que Jesus fez na banda de cá. Aí um dia Jesus chama os discípulos e diz assim, entremos no barco e vamos para a banda de lá. Os discípulos falaram, estamos dentro. Se na banda de cá ele já arrebentou, na banda de lá nós vamos chegar chegando. Mas Jesus não falou o que tinha no meio da viagem. Porque se Jesus fala, entra no barco, mas se preparem. Vocês não têm noção do que nos espera no meio do mar. Sabe quantos iam entrar? Só Jesus talvez. Eles, mas Jesus diz, vamos para a banda de lá. Não, Deus é especialista. Talvez se você soubesse o que é um ministério, você tinha recuado. Mas eu estou falando para alguém que até pensou em parar. Você já está dentro. Você já está na banda de cá, meu amigo. Se você pular para fora, lá tem tempestade. E aqui, o barco balança, mas ele está no controle. Oh, glória! Aí, irmão, irmão, eu não gosto de pescar. Eu gosto do peixe. Quem sabe tem alguém aqui que queria me convidar. Me convida para o pós-pescaria. Esse não é minha chamada. Até porque eu gosto de conversar. Diz que quem vai pescar não pode falar para não espantar o peixe, já não vai dar certo. Não é verdade, irmão? Mas tem um irmão lá em Catanduva, pastor, que falou assim para mim, pastor, vamos pescar no rio Tietê. Eu falei, meu irmão, me perdoa, eu não sou feliz com pescaria. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você joga o anzol lá, não pega nada. Ele falou, não, pastor, tem segredo. O negócio de chegar lá jogar um anzol não vira mesmo. A gente vai um dia antes, ceva e volta para casa. No outro dia nós vamos no mesmo lugar que ceva, a noite anterior, e o peixe vai estar lá. Aí eu até brinquei com ele, falei, e o peixe sabe o endereço. Ele falou, claro, um peixe olha para o outro e diz, vamos comer, ontem ali tinha comida, vamos lá ver se tem. Eu falei, eu não sabia que o senhor sabia interpretar essa língua também, meu irmão. Aí ele disse, mas é assim que funciona. Aí a gente chega lá, ele vai lá tentando procurar comida, o anzol está lá. Aí o senhor pega. Irmãos, eu não sei disso aí não, mas trazendo para o nosso lado, Deus quando quer, Ele ceva. Deus, lembra do dia que você aceitou a Jesus? Alguém disse assim, quem quer aceitar Jesus? Quem quer entrar dentro dessa porta? Tem vitória para você. Você diz, cadê a porta? Vitória é comigo mesmo, cadê a porta? Tu entrou para dentro da porta. Mas quando tu chegou dentro da porta, mas você já está dentro, irmão.
Oh. Aí Deus falou assim comigo, pastor. Aí Deus cevou. Já que eu não quis falar a primeira, Deus falou: diga para ela vigiar com os pensamentos dela. Falei: isso aí dá para mim falar, Jesus. Falei assim: irmã, Deus manda falar para a senhora vigiar com seus pensamentos. Aí foi descendo e eu fui entregando, porque tem um pensamento na sua mente dizendo: o que vai acontecer comigo? E se eu morrer? E o meu marido e meu filho que é pequeno? Aquela mulher começou a chorar. E minha casa? Quem vai cuidar do que é meu? Eu sou tão nova. Quando eu disse isso, ela arrancou a máscara e jogou no chão. Ela começou a chorar. Irmãos, veio uma descarga de graça, que eu não sei se desceu, se subiu, ou se desceu e subiu e pegou na tampa. Eu só sei que quando eu fui ver, eu já estava. E Deus manda te dizer que Ele está confundindo a medicina, fechando tua sepultura e acrescentando teus anos de vida na terra. Quando eu disse que eu caí a ficha que eu falei vamos orar logo. Catei, ungi ela, dei a paz do Senhor e sábado, domingo, segunda, 2h, toco o telefone. Era a irmã. Quando tocou o telefone que eu olhei, eu confesso que eu gelei, mas quando eu pus no ouvido, era a sogra dizendo: pastor, a paz do Senhor. Uma alegria. Falei: não morreu, pensei. Se meu filho quer falar com o senhor, está tão ansioso que ele quer falar. Quando passei para ele disse: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu essa manhã no hospital. Ficaram pavorosa. Chegaram de manhã a equipe médica para começar a mexer na minha esposa. Não acharam mais a leucemia. Seguro glória. Não acharam mais a leucemia. Viraram ela do avesso. Arrancaram o líquido da espinha. Acharam que era medula. Também não era. E depois que mexeram, remexeram, me chamaram e disseram: eu não sei o que aconteceu, porque quem entrou morrendo na sexta, hoje só deu deficiência de vitamina B. Aonde ele chega, o milagre tem que acontecer. És estéril, né? Nunca geraste. Porém eu cheguei e vou mudar. Tu vai gerar. Já, irmãos, toda vitória tem um preço. Não vai atrás de evangelho barato não, viu? Deus não mudou, Ele é o mesmo. Eu não entrei no tópico porque o horário não me permite, mas quando Josué saiu na boca da tenda e disse: santificai-vos hoje, para ver maravilhas amanhã. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Eu não sou muito velho não, mas eu sou nascido e criado na igreja. Se Jesus me der vida, já em fevereiro agora eu faço 44 anos de idade. Prego desde os 14. Se Jesus não voltar até fevereiro, vão fazer 30 anos que eu viajo o Brasil pregando. Se fosse profissão, eu já estava quase me aposentando. Mas como é vocação, eu vou até o arrebatamento. Só tem uma coisa, pastor: eu já tenho visto a igreja mudar demais. Jogo de luzes, paredes pretas, fumaça para atrair. Não, nós não precisamos disso não. Não é o que está lá que tem que trazer aqui para agradar ninguém não. É o que está aqui que vai abraçar Ribeirão e região. Receba. Oh glória. Toda vitória tem um preço. Nós estamos vivendo um evangelho, Jefferson, que nas mídias da rede social tem crente se degladiando. O camarada morre na prática do pecado. Aí tem um advogado que entra dizendo: quem sabe na última hora pediu perdão e Jesus salvou. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque Jesus foi tão cauteloso para falar do inferno, que quando ele vai falar da parábola do rico e do Lázaro, ele dá um nome para quem foi para o seio de Abraão: Lázaro. Mas para quem foi para o Hades ele não dá, só fala que é rico. Então quem sou eu para julgar alguém? Mas eu sou de um tempo, meu irmão, que Jesus, eu aprendi e continua no texto: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz diariamente. Oh, se eu fosse você, eu dava glória. Toda vitória tem um preço. O anjo olha para ela e diz assim: vou cumprir, só tem uma coisa, tem umas recomendações. Primeiro, a senhora não coloca bebida forte na boca, não coloca nada imundo na boca, não chega perto de nada imundo, porque o que está dentro do teu ventre aí é nazireu. O menino tem as mesmas recomendações que da senhora, só que ele vem com 2 a mais. Navalha na cabeça, nem pensar. E nem vai chegar perto de nada morto. O dia que o pai morrer, ele não vai no velório. O dia que a mãe morrer, ele não vai no velório. Quando ela pensou em pensar, o anjo, que ela procurou, cadê o anjo? O anjo sumiu, irmão. Ela foi falar com Manoá: Manoá, me apareceu um varão, sabe da nossa história, sabe que eu sou estéril, mas falou que eu vou gerar. Falou para mim fazer 5 coisas, 3 comigo e 5 com o menino. E ela descreve o que eu acabei de falar. Manoá perguntou: e quem era ele? Eu não sei, quando eu fui ver já estava aqui. E da onde ele veio? Também não vi, eu estava trabalhando, quando eu olhei ele estava do lado. E o nome dele? Eu não perguntei, não deu tempo. E qual que era a aparência dele, para mim saber se eu conheço? Vê lá quando tu chegar na tua casa, a aparência dele.
Era uma coisa diferente. Era uma mistura de beleza com uma coisa terrível. A aparência dele era terribilíssima. Não dá para falar. É igual quem não vem no culto e depois te encontra. Não sabe dizer se a igreja subiu ou se o céu desceu. Porque Deus não se explica, se sente. Eita, tem um guerreiro aí, irmão. Manoá, olha o texto para nós encerrarmos. Manoá, diz o texto, foi orar instantemente, insistentemente. E a oração de Manoá foi assim, irmão: Senhor, o Senhor, se foi da tua parte o mensageiro, o Senhor pode fazer voltar? Porque minha mulher falou tão pouco que ela deve ter esquecido mais da metade. O peso da responsabilidade é tão grande que eu achei que é pouco. O Senhor pode voltar para falar certo? Irmão, não sei que aquele casal tinha, mas não é que Deus voltou. Tem gente que não consegue sentir a presença dele dentro da casa dele. O camarada fez Deus voltar lá na casa dele lá. Só que tem uma coisa, o anjo não voltou para Manoá, o anjo voltou para a irmã sem nome. O texto vai dizer que ela está no campo trabalhando. E Manoá estava onde? Em casa. Receba. Eu não vou nem entrar nesse tópico, porque senão vai mexer com a gente aqui, irmão. Ciclo de oração, ó. A irmã do ciclo de oração no campo trabalhando, Manoá em casa. O anjo chega, irmão, que cena. Desenha na tua mente aí. A mulher, não sei se estava carpinando, lavando, eu não sei. Só sei que o anjo chegou, se pôs do lado dela. Quando ela olhou, não foi tu que me apareceu esses dias e me falou um algo? Eu sou. Oh. O anjo, varão. Ela olhou para o anjo e falou assim: meu marido queria falar com o senhor. Puxa vida, o senhor espera um minutinho para mim lá em casa chamar ele? Irmão, não sei o que aquela mulher tinha, mas o anjo diz: eu espero. Fez Deus voltar e esperar no sol. Ela corre em casa: Manoá, Manoá, o varão me apareceu. Que varão? Aquele que eu falei para você, que falou da promessa do herdeiro. Ô mulher, eu queria falar com ele, eu avisei, ele está te esperando lá no campo. Manoá sai correndo. E ela não ficou para trás não, ela veio atrás dele. E quando Manoá chega na frente do anjo, Manoá pergunta: és tu o varão que apareceste a esta? E o anjo diz: eu sou. Quem tem glória dá glória. Ele está aqui. Está sentindo? Se arrepio gostoso? Vontade de sorrir, ninguém está contando piada? É ele que está aqui. Eu sou, está aqui. Oh, glórias a Jesus. Irmão, para nós encerrar, e o texto vai dizer que Manoá fala assim: dá para o senhor falar o que é para mim fazer? Que ela falou tão pouco que eu acho que ela esqueceu. O senhor pode falar? O anjo disse assim: eu vou repetir, porque quando ela te falou eu ouvi, e ela te falou exatamente o que eu falei, e eu não vim para acrescentar nem para tirar. Eu não mudo, minha palavra não muda, receba ela. E o anjo manda lá, pá, 3 para ela, você conhece, para nós ganharmos tempo, e o menino 2 a mais. Às 3 da manhã o menino vem junto, mas ele tem 2 a mais. Não vai na cabeça nem pensar, e nem chega perto de nada morto. Manoá diz: é isso mesmo? Foi isso que ela falou. Pois foi isso que eu falei. O senhor pode esperar um minutinho que eu vou em casa preparar uma comida e eu já volto para nós comer? O anjo disse: eu espero. Irmão, você entende isso? Nem eu. Mas eles voltaram em casa, prepararam um banquete, trouxeram, colocaram sobre a penha, a pedra. Manoá olhou e disse: vamos comer? O anjo, aí o texto vai dizer: ele não sabia que era o anjo do Senhor. E falando para o anjo: senta aí, vamos comer. Gostei de você, o que você falou. Vamos comer? O anjo diz: eu não vou comer. O senhor não vai comer? Eu preparei, foi para o senhor não quer? Não, se é para mim eu recebo, mas não vou comer. Aí diz o texto que ele pega o cajado, o bordão, quando ele coloca sobre o que estava oferecido na pedra, desce fogo do céu, o anjo entra no meio da labareda e... eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Tem fogo de Deus aqui. Labachou. Ande remanso, narai, camarrai. Oh, glória. Eu entro na tua casa hoje. Tu não me pediste. Tu não me clamaste. Tu não pediu para mim mudar uma situação lá, filha. Eu te escuto na beira da pia.
eu te escuto no tanque, eu te escuto no chuveiro, e eu desço lá hoje e vou fazer o rebuliço. Da glória, porque Deus está descendo no lar de alguém hoje aqui. Um cavalo Deus vai colocar por terra. Eu não estou falando para quem vem assistir, eu estou falando para quem tem a mente de Cristo. Se você entender o que Deus está falando, hoje um cavalo cai por terra dentro da casa de alguém que entrou aqui. Era para matar, fazer chorar, mas hoje ele cai por terra. Receba esta palavra. Mas vem comigo, irmão, vem comigo por causa do horário. Manoá virou para a mulher. Eu quero crer que foi mais ou menos assim. Me permita, irmão. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista, a Bíblia me dá liberdade para isso. Quem sabe Manoá virou para a irmã e disse assim: eu quero te pedir desculpa, porque quando você me falou, eu pensei que você tinha esquecido, mas você não esqueceu não. É exatamente o que ele falou mesmo. A mulher sem nome olhou e disse: você perguntou o nome dele? Porque quando você me perguntou que eu não soube, você ficou tão agitado, você perguntou? Não. Qual é o teu nome? Para quando se cumprir eu saiba a quem eu devo agradecer. O anjo olhou para ele e disse: por que você pergunta pelo meu nome se você já sentiu? Que é maravilhoso. Ele está aqui, irmãos. Irmãos, segundo os teólogos, Deus tem 6.800 nomes que o homem ainda não descobriu. Fora todos os nomes de Deus que estão na Bíblia, Deus tem 6.800 guardados na manga. As aparições de Deus na Bíblia, tem 6.800 que ele se apareceu, se revelou, operou, foi embora e não deixou o nome. Mas todas as aparições dele tem um nome, só que tem 6.800 que ele não revela. Só para você me entender, quando Moisés estava lá no meio da sarça ardendo, ele perguntou: no nome de quem que eu vou? O eu sou. Nome completo: eu sou o que sou. Não é assim? Mas e Jacó, quando lutou com o anjo no val de Jaboque? Primeira coisa que o anjo perguntou: qual que é o teu nome? Meu nome é Jacó. Já falou bem, porque você enganou teu pai faz 20 anos. Mas se você tenta me enganar, eu te transpasso com a espada. Meu nome é Jacó, não vai ser mais Jacó, vai se chamar Israel agora. Porque como o príncipe lutasse com Deus e os anjos e prevalecesse. Toma a bênção, pá! E qual que é o teu nome? Não, o meu nome não vem ao caso. Não, mas eu quero saber o teu nome. Lutaram a noite inteira, voltou mancando, mas Deus não deixou o nome. Eu fico imaginando o irmão Jacó chegando em casa e a mulher dizendo: o que aconteceu, Jacó? Jacó não, Israel. Pô, mas que conversa é essa aí? Você não tinha essas conversas, você não andava do jeito que você está andando, você andava como a sociedade anda. Você falava como a sociedade fala. Você se portava como a sociedade se porta. É verdade, mas quando eu passei uma noite com um varão lá no val de Jaboque, saí mancando, mas saí Israel. Aí, irmãos, para encerrar, aí se cumpre o verso 22 que nós acabamos de ler, o 23. Quando acontece essa cena, Manoá olhou para a mulher e disse: agora eu sei quem foi que apareceu, mulher, foi Deus. Deus estava aqui, nós não sabíamos. Aí ele vai dizer no verso 22: e disse Manoá, sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Ele tinha nome, tinha título, tinha linhagem, mas só via morte. A mulher não tinha nome, tinha defeito, ninguém sabe quem era ela, mas ela fala o 23: se o Senhor nos quisera matar, não teria aceitado o que entregamos, não teria nos mostrado o que mostrou, não teria te deixado ver o que vimos, prepara um glória, não teria prometido tudo o que prometeu. Quantos dizem amém, irmãos? Saia daqui com essa palavra e eu encerro debaixo desta frase dizendo: se fosse para você morrer no olho desta luta, Deus não tinha recebido o teu glória, Deus não tinha te mostrado o que mostrou, e Deus não tinha te prometido o que já te prometeu. Receba. Com a liberdade que me é dada dentro do tempo, eu quero fazer 3 convites aqui nesta noite. 3. Primeiro é para você que ainda não é crente, e o segundo para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Entre em espírito, meu irmão. Você pode beber água daqui 5 minutos e usar o toalete no final do culto. Segura aí. Interceda por esta guerra agora. Onde está você que veio aqui talvez através de um convite de um amigo, ou porque viu um anúncio da festa no templo, e você está aqui? Há alguém no nosso meio que gostaria de dar um sinal com a sua mão, aceitando a Jesus, ou quem sabe voltando para os caminhos do Senhor porque está afastado? Se houver, dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Um moço, uma moça, um jovem, um senhor, uma senhora, aonde está? Na nave da igreja.
ou em alguma das galerias, se houver, dê um sinal com a sua mão. Se você sabe que tem alguém do teu lado que não é da igreja, converse com ele, converse com ela. Não insista não, porque Jesus é muito bom para insistir. Mas uma coisa eu te digo, se você quiser receber, nós vamos orar por você. Deus vai mudar a tua história e a tua vida. Onde está a primeira vida? Aonde está a primeira vida que quer voltar a Jesus, reconciliar com Ele ou aceitar a Jesus? Aonde está? Aonde está? Tem alguém? Nessa minha mão direita aqui, do plenário, tem alguém? Isso. Pode dar glória porque Jesus está salvando. Pode alguém acompanhá-lo aqui? Aonde está a segunda vida para Jesus? Quem sabe você está aí e pensou, se for para mim sozinho eu tenho vergonha. Já tem um, com você é dois. Opa, tem mais um ali, lá na galeria lá. Venha, aonde está a terceira vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Aonde está? Tem alguém aqui? Se tiver, dê um sinal. Eu ainda preciso fazer o terceiro convite, porque esse eu sei que tem, porque Deus falou que tem. Aonde está a terceira vida? Tem mais alguém? Salva Jesus. Quebra as correntes. A guerra está travada, meu irmão. A guerra é travada. Desculpe do que eu vou dizer, mas não tem outra palavra. O diabo está endemoniado. A pandemia veio, pensou que ia te matar sufocado dentro de casa. Olha como é que está. Feliz ele não está, mas ele vai perder mais uma guerra hoje. Esse cadeado não vai quebrar, já se quebrou. Ô santo. Tem mais alguém? Dê um sinal com a mão. Ali, quantos são aí? 2. Eu estou vendo 3, hein? 4, 5, 6, 7. Ô glória, quebra as correntes, Jesus. Todo pensamento ao contrário. Diabo bombardeando na mente de alguém, dizendo, você vai ser crente, é? Olha o que você faz, fala, você não pode. Primeiro você tem que parar com isso para depois você vir. Eu vou te dar uma notícia, se você tentar parar, tu não para nunca. Mas se você vir dar a chave do quartinho, aonde está a oitava vida? Oitava, onde está a nona vida? Essa igreja da glória, cadeado vai explodir aqui. Onde está a 10ª vida? Irmão, dê um sinal com a mão para a gente entender que é você. Se for para dar glória, abaixa a mão. Que se der glória com a mão erguida, eu te chamo também. Aonde está a 9ª? A 10ª? A 10ª. Onde está a 11ª? 11ª. Aonde está a 12ª? Oh, glória, glória, glória. Aonde está a 12ª vida? Irmãos, o meu tempo está se esvaindo. Senão eu não volto mais. Mas deixa eu fazer o terceiro convite enquanto você pensa. As portas estão abertas até a hora de nós orarmos. Deixa eu fazer o terceiro convite, e esse eu sei que tem. Eu estou falando para quem é batizado nas águas, canta, toca, quem sabe prega, toma ceia todo mês, mas você sabe que alguém minou as tuas forças, o filisteu pisou com um sapatinho de algodão, e quando você deu por conta, você não é mais o que você era, você perdeu as tuas forças. Não quero te condenar, quem sou eu longe de mim? Eu estou aqui para te ajudar. Um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, vem aqui que nós vamos orar por você. E esse eu sei que tem, porque Deus está falando que tem. Aonde está você? Nós vamos orar. Deus quer renovar as tuas forças, renovar as tuas alianças. A aliança de Deus não tem emenda. E já vou te dar uma notícia, viu? Não venha por formalidade aqui não, e amanhã segunda-feira é o mesmo problema. Não, Senhor, Deus está te trazendo aqui para dizer, minha aliança não tem emenda, mas eu estou restituindo. Tem. Olha só, olha como tem. A igreja que conhece quem veio à frente aceitar a Jesus ou voltar com Jesus, anote os nomes. Não basta ganhar almas, tem que consolidar os resultados. Se porventura no meio da multidão vir mais alguém, vocês conhecem, cuida dela. Mas eu estou falando com você agora. Aonde está? A última vez eu faço essa pergunta. Lembra quando Jesus te batizou com o Espírito Santo? Tu só falou aquele idioma naquele dia, não falou nunca mais? Deus está dizendo, eu quero renovar o teu idioma e colocar um cântico novo nos teus lábios. Mas não vem aqui confiando em mim não, porque eu não tenho nada para te dar. Mas se você se conectar, o Wi-Fi da terra cai o sinal, mas o dele, não. Você que ficou no seu lugar, estenda as mãos para cá. O ministério me ajuda nesta oração, estenda as mãos para cá. Você que está na frente e deseja, quem sabe, ser batizado com o Espírito Santo, ser renovado em línguas estranhas, ou você que está aceitando e voltando, se ligue aí. Nós vamos orar por essas vidas que aceitaram e voltaram, e logo na sequência vamos apresentar estas pessoas que reconhecem que precisa voltar a ser o que era. Estenda tuas mãos, oremos. Soberano e eterno Deus que estás no céu, Pai de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo, adiante da tua igreja nós queremos apresentar estas vidas que estão adiante do teu altar, que vieram, Senhor, te aceitar como único e suficiente Salvador, ou quem sabe está voltando para os teus caminhos porque estava afastado. Eu te peço, Senhor, escreva o nome deles no livro da vida, aonde ninguém apaga, aonde ninguém tira. Segura na mão deles, aonde, Senhor, se o Senhor segurar, eles não escapam. Renova as forças, e que a bênção da salvação que alcançou os teus filhos aqui, alcance casa, família, parentela, amigos de serviço, os vizinhos, que a tua bênção o acompanhe. Mas também, Senhor, queremos apresentar os teus filhos que sentiram a necessidade, alacaio, xericalamanahaio, que saíram do lugar reconhecendo que precisa de um renovo. Quem sabe não são batizados, ou quem sabe não fala línguas a tempo. Renova, Jesus, renova, Jesus, renova, Jesus, renova, Jesus, renova, Jesus. Se vir um idioma na boca, dá lugar, é Deus. Coloca um idioma novo nos lábios dos teus servos, Senhor. Renova nesta hora, encha do teu poder, Senhor, os teus filhos que tinham uma aliança contigo, mas sentiram que algo minou as forças e perderam, Senhor, esta aliança. Renova nesta hora, batiza com o Espírito Santo, alcança os teus filhos e segure na mão deles. E agora, Senhor, eu peço pelo plenário, vai passando, Jesus, vai passando, Jesus. Aonde estiver estendendo a mão, Senhor, que seja a tua glória. Vai renovando. Ajuda-nos, Deus, a fecharmos esta festa com chave de ouro. Senhor, não me importa o que o Senhor fez na sexta, não desprezando, mas sexta passou, sábado passou, domingo de manhã passou, mas a hora é agora. Renova, Jesus. Visita os jovens deste campo, deste ministério, faça deles homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Alcance o púlpito, alcance a porta, alcance o plenário, alcance, Senhor, as galerias, alcance todo o templo, e que o Senhor nos dê da tua graça, que o Senhor renove as tuas forças. Eu peço, receba paz, saúde, felicidade, prosperidade, longura de dias, temor de Deus, e prepare um glória. Tenha um resto de ano debaixo da bênção de Deus. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.